Olá, estamos começando mais uma edição do Momento TV, o seu programa de jornalismo diferente aqui no Canal 3, a nova TV de Franca. Comunicação, informação e conhecimento. E vamos começar falando de política, porque afinal de contas, o ano eleitoral pede que se dê notícias sérias, que não comprometam a imagem dos candidatos e muito menos a do veículo de comunicação, que é o nosso caso, para não se envolver nas questões da justiça eleitoral. Mas o importante é que já tem novidade para as eleições desse ano. Candidato a vereador, que costumava ser puxado pelos candidatos com maior votação, agora vai ter que chegar a 10% do quociente eleitoral. E eu explico. Os aspirantes a vereador que pegam carona com os candidatos puxadores de voto terão, pela primeira vez, uma meta a cumprir. Para chegar à Câmara Municipal, seu resultado nas urnas precisa ser, no mínimo, 10% do quociente eleitoral. O quociente é formado pelo total de votos válidos dividido pela quantidade de cadeiras na Câmara. Em 2012, cerca de 140 mil votos foram destinados aos vereadores em Franca, e o quociente ficou para as 15 vagas em torno dos 10% que serão necessários. Vereadores foram eleitos com menos de 2 mil votos, o que não pode ocorrer desta vez, pelo menos é o que se espera. A regra visa evitar a eleição de candidatos pouco votados. Caso não alcance o mínimo, a vaga será redistribuída a outros partidos ou coligações. Em Franca, o saudoso Dr. Cirilo Barcelos teve uma vez mais de 2 mil votos, mas não se elegeu por causa de conjunções dos partidos. E depois um outro paraquedista do PSB, Paulo Zamikovski, da CIF, foi eleito com menos de 900 votos, puxado pelo campeão Dr. Joaquim, naquela época. Valéria Marçom, na recente eleição também com seus 5.600 votos, puxou o JEP do PSDB, que teve 2.500 rasos. Isto talvez não ocorra mais. É bom porque quem é candidato e tem voto tem que ser eleito. Agora, ser puxado porque o outro teve mais não é razoável. A cachaça passa a ser reconhecida no México como uma bebida genuinamente brasileira. Um acordo firmado recentemente pelo ministro das Relações Exteriores, José Serra, no México, garante que a bebida brasileira agora também tem penetração naquele mercado importante, onde, como se sabe, a grande bebida nacional, a maior paixão dos mexicanos é a tequila. Mas reconhecem agora que a cachaça brasileira tem penetração internacional e qualidade para adquirir status de bebida de exportação. O Brasil acaba de firmar um acordo com o México para reconhecer a cachaça como bebida genuinamente brasileira e a tequila como produto originalmente mexicano. O acordo foi assinado durante a visita de José Serra àquele país. As tratativas estavam em andamento há alguns anos, mas a partir de junho de 2014, o processo recebeu atenção do governo a partir da renovação de um convênio firmado entre o IBRAC, Instituto Brasileiro da Cachaça, e o Conselho Regulador da Tequila, CRT. Segundo o IBRAC, as exportações de cachaça não passam de 1% do volume produzido, e isso deve estimular o setor a aumentar os investimentos no mercado mexicano. Além disso, o acordo também deve impedir o uso da denominação cachaça por produtores de outros países. Em 2015, o México exportou mais de 180 milhões de litros para mais de 120 países da sua tequila, enquanto o Brasil exportou pouco mais de 7 milhões de litros do destilado brasileiro para 61 países. Deste total, apenas 0,54% foi exportado para o México, de acordo com o IBRAC. As férias acabaram, mas as promoções continuam na cidade. Quem participou da temporada de férias no Chaminé se deliciou com 50 salgadinhos por semana sorteados entre os clientes da casa, que frequentam de segunda a sábado ali no centro da cidade, perto do Tower Hotel, esquina da Tomás Gonzaga com Júlio Cardoso. E nessas promoções que tivemos durante o mês de julho, 2 felizes ganhadoras fecharam o mês de julho. São elas Lúcia Helena Cardoso da Costa e Laura Dutra Dias. Parabéns a Lúcia e a Laura,
que se deliciaram com as gostosuras do chaminé. Você sabe, 36 anos de qualidade. E o delivery 3721-6877, diariamente de segunda-feira a sábado, das 9 da manhã às 20 horas. Tá em casa e bateu aquela vontade de comer alguma de nossas delícias? É só ligar que a Chaminé vai até você. É o Delivery Chaminé que atende qualquer pedido de salgados, lanches, almoço, onde você estiver. É só ligar que a gente entrega. Chaminé Delivery 3721-6877, de segunda a sábado. Churrascaria Minuano 3, 30 anos de sucesso, comemorando com os seus clientes. 2 de agosto é a data de criação da Churrascaria Minuano 3 pela família Conte. Luiz Conte e seus irmãos estavam em Franca quando já tinham a pizzaria Delanone e depois transformaram o restaurante Pitéus no Nono Grill e mais tarde Nono Mio, né? E agora também tem a La Finestra, que é ligada ao grupo Conte. Mas a Churrascaria Minuano é o carro-chefe. E o Luiz, com a sua esposa Rosimeire, e os filhos Igor, Daniela e Camila, estão oferecendo um atendimento qualificado com a sua equipe durante todo esse mês. Preços também especiais, garantindo que a comida japonesa, no buffet frio, é servido às sextas, sábados e domingos. Shows à noite no jantar e preços especiais no jantar de terça-feira a sexta-feira. Vale conferir. Minuano, você sabe, é a melhor churrascaria de toda a região, com qualidade e tradição de 30 anos. Imóveis são os melhores e mais seguros investimentos. E por isso, você precisa de uma imobiliária de confiança. Há mais de 40 anos, a Fórmula Imobiliária aluga, vende, compra e arrenda os melhores imóveis em Franca e região. São casas, apartamentos, sítios, chácaras, fazendas, terrenos com valorização garantida e documentação em dia. Pensou em imóveis? Fale com a Fórmula e fique tranquilo. Como estão observando, estamos abrindo agora o Falando Francamente, as entrevistas do Gente que Faz, que são aqueles entrevistados que participaram conosco em toda a programação até agora. O Momento TV fez sucesso e faz sucesso. E as melhores entrevistas, as colocações bem feitas pelos nossos entrevistados serão revividas agora, porque estamos em tempo de Jogos Olímpicos e a TV aberta está tomando todo o espaço com jogos e transmissões ao vivo, assim como a TV a cabo. Mas como alternativa você tem aqui Momento TV, na nova TV de Franca, o canal 3. Hoje, esses convidados vão lembrar o que contaram e que foi importante para todos nós. Bem, eu comecei mesmo a mexer com o microfone, foi mesmo no sítio, né? Na roça, sítio Bela Vista, Jardinópolis. Que aí eu comecei já a estudar montagem de rádio, montei um sonzinho. E lá no sítio, aos domingos, os violeiros iam para lá para tocar moda de viola, cantar lá, o povo ia lá no sítio e tal. E foi onde eu me apaixonei pela música sertaneja, sabe? E aí eu já fui invocando em emissora de rádio e consegui trabalhar alguns tempos em Ribeirão, depois passei para Jardinópolis. E aí foi onde realmente eu consegui o que eu
esperava, que é mexer com rádio, emissora de rádio. E até hoje eu tenho paixão pelo rádio ainda. Eu comecei quando eu fui convidado para fazer o casamento da Emerenciana com o palhaço do circo, né? E era muito engraçado que naquele tempo era só o cinema e o circo, né? Então o pessoal, quando tinha uma novidade na cidade, era o circo, todo mundo ia no circo e ia no casamento da Emerenciana com o palhaço. E há tanta gente que, às vezes, a molecada queria entrar no circo, né? E entrar por baixo do pano. Aí um moleque entrou debaixo da saia da véia. Aí a véia falou, se você quiser assistir o show, você paga, viu, sem vergonha? Aí o moleque cantou, o meu periquitinho já não canta mais, porque o biquinho dele reganhou pra trás. Sai pra lá, menino. Eu vou chamar o velho pra te benzer. Mas vem cá, meu filho, o velho vai te pôr ao sebento. Então, realmente, a turma aplaudia, né, e pedia bis. Aí quando era no outro sábado, tinha que fazer novamente o casamento da velha com a comédia, com o palhaço do circo que estava na cidade, né? Eu montei uma equipe para fazer show, inclusive fora de Franca também, em outras cidades, né? Nos salões ou mesmo nos circos. Eu era convidado para ir em outras cidades também. Por isso eu montei uma equipe com esses amigos todos de Franca, né? E uma equipe também de músicos para a gente tocar, fazer o forró. E realmente foi bastante, né, sucesso em Franca e toda a região. E até hoje o povo ainda chama a gente para fazer uns forrozinhos por aí, né? Então o trem, como diz o outro, tá batuto e ajeitado, lepo e vapo. Vixe! Eu agradeço ao presidente da Câmara, autoridades em geral, todos os amigos, você, todos aí, né? Pelo prestígio e esse título de cidadão francano, que eu sou francano de coração, mas estou aqui desde 1962 com muito carinho e muita alegria de estar aqui nessa Franca, que eu fui convidado inclusive para ir para São Paulo, mas preferi ficar em Franca, com as bênçãos de Jesus. Franca, ela tem condições, reúne condições e ela merece figurar no quadro estadual de municípios como, na realidade, como uma cidade, um município modelo até. Pelo povo que ela tem, pela história de conquistas e vitórias, sobretudo em tempos de crise. E a par disso, esse assunto crise não me deixa amedrontado com relação ao futuro de Franca, porque eu tenho certeza do poder de superação do nosso povo, do poder de superação do nosso município. Então entendo que 2016, como um ano de extrema importância para esse começo de superação, e como um ano em que nós teremos aí pleitos eleitorais espalhados pelo Brasil inteiro, Franca pode até mesmo sair à frente em termos de criatividade para vencer esses obstáculos e em termos de estruturação para um futuro melhor, porque a cidade merece isso. Olha, isso sem dúvida nenhuma está na pauta das minhas próximas atuações. Entretanto, tudo isso tem que ser muito bem conversado, tenho que discutir com a classe, com todos que hoje me circundam, sobretudo a minha família, mas de qualquer forma estarei aí de pé e à ordem para quaisquer missões que a nossa cidade reclamar da gente. Uma mulher que, aliás, é uma mulher que brilha, porque tem determinação, competência e é uma pessoa voltada para os assuntos da comunidade. Arquiteta e urbanista, a vereadora eleita e mais votada nas eleições de 2013 em Franca, acaba de oferecer uma surpresa ao cenário político, ou seja, Valéria Masson, que é muito conhecida e respeitada pela sua conduta, tomou uma atitude firme, forte,
cansou de ser tucana, cansou de sofrer naquele ninho amargo que ela viveu até então e mudou de partido. Quando se esperava que ela buscasse uma nova sigla, uma sigla, como se diz, forte, com cardeais no Brasil todo, ela abraçou uma causa que é importantíssima, porque eu conheço a história e o passado de quem coordena esse partido hoje, não só em Franca, como no estado de São Paulo. É o Major Olímpio, em Franca, o Coronel Brandão. E a Valéria Masson é a nova integrante do novo Partido da Mulher Brasileira. Com quase 6 mil votos nas últimas eleições, ela tem muito a oferecer. E explicar um pouquinho como é que foi essa atitude de ter bagunçado o ninho tucano, né, Valéria? Não é uma questão de bagunça, eu penso que é uma questão de decisão e determinação, né? Há algum tempo eu estava sendo convidada por alguns partidos já para me fazer essa migração, né, de um partido para o outro, mas nós temos o problema da legislação e tudo mais. Como foi aprovada uma lei na Câmara Federal, onde nós poderíamos fazer essa migração sem perder o mandato a partir de fevereiro, março, né, que seriam feitas as migrações, eu estava ainda pensando o que nós faríamos, e aí surgiu a ideia e me vieram me convidar para ser a presidente do PMB. E eu resolvi fazer um levantamento de como seria esse partido. E não é um partido exclusivo de mulheres, né? Isso é importante a gente deixar bem claro. É um partido onde a mulher vai ter uma ênfase, automaticamente a criança também, porque a mãe pensa no filho. Então nós temos aí um trabalho muito forte para fazer com as mulheres e também com a família e tudo mais. E também trazendo os homens para compor o partido também. É um partido como qualquer outro, né? Ele só tem o nome de Partido da Mulher Brasileira, o PMB, mas ele é um partido como os outros, que tem homens e mulheres também fazendo parte do partido. Muito bem, falando sobre o imposto de renda, que o Momento TV trouxe já um alerta, dizendo que o prazo está exíguo, está muito em cima da hora. Esta semana, sexta-feira, 29 de abril, às 23 horas e 59 minutos, o cidadão que não declarar será considerado faltoso. E para isso haverá multa e outros expedientes que podem ser dispensados se forem cumpridos os prazos e tudo que a Receita Federal determina. E como já anunciamos, ninguém melhor do que um expert, do que um profissional da mais alta competência. Luiz Aurélio Prior, doutor Luiz Aurélio, advogado e contabilista, vai esmiuçar um pouco a questão e fazer um alerta principalmente para você que ainda tem dúvidas e que não entregou a sua declaração de imposto de renda, que é importante para o dia a dia de todo cidadão. Com a palavra, Luiz Aurélio Prior, do escritório Santa Rita. Estamos chegando aí na última semana, nos últimos dias, e o alerta fica primeiro para não deixar para a última hora, né? Apesar de ser os últimos dias, nós temos 5 dias para entregar a declaração e todo cuidado é pouco. Eu alerto principalmente em relação aos documentos que deve apresentar para fazer a declaração, as suas rendas, não esquecer as rendas dos seus dependentes, dos seus investimentos, comprou um imóvel, trocou o carro, tem um dinheiro no banco. Então nada disso pode ficar fora da declaração de imposto de renda. E como já foi dito, o último dia é o dia 29, se você não entregar, você está sujeito a uma multa mínima de R$ 165,74 ou 1% ao mês pelo valor do imposto devido. O que é importante também alertar em relação às despesas. Então, despesas médicas, despesas com educação, despesas com previdência, despesas com pensão, tudo precisa estar documentado, tudo precisa ser real. Não basta ter somente o recibo do médico, precisa ter a prova do pagamento, se pagou em cheque, se pagou em dinheiro, tem que ter a prova que sacou lá da conta para fazer o pagamento. Então, muito cuidado com as despesas que a Receita Federal tem pego na malha fina, principalmente o lançamento de despesas incompatíveis muitas vezes com a renda e muitas vezes na checagem não encontra essa despesa, que seja a pensão, que seja a despesa médica, até porque hoje existem
obrigações acessórias das empresas que mandam essas informações para a Receita Federal. Então, se não bateu, vai ter problema. E outra receita muito importante que tem caído bastante na malha fina é o rendimento de aluguel. De repente não lança o aluguel, todas as imobiliárias mandam essa informação para a Receita Federal, que tem um cruzamento com a sua declaração e não tendo o lançado na declaração de pessoa física também vai na malha e está sujeito a autos de infração. Doutor Luiz Prior, há um consenso de que é importantíssimo pagar imposto, porque o que gera do imposto é o benefício das coisas que podem vir para frente para o cidadão e para o próprio país. Mas aqueles que buscam, não digo sonegar, mas camuflar alguma coisa, é detectado, porque a Receita hoje está mais atenta e mais vigilante, muito mais tecnicamente qualificada para acompanhar essas faltas, né? Sem dúvida, hoje ela tem ferramentas demais, a gente tem presenciado assim, várias notificações de cruzamentos que antes não existiam, então hoje todo cuidado é pouco. Eu acho que se quer recolher um valor menor de imposto, que pratique a elisão fiscal, que é você fazer um planejamento tributário, ver quais são os benefícios que existem na legislação e fazer uso deles. Mas não faça o mau uso deles, porque com certeza vai cair na malha fina e vai ter autuado, a conta vai ficar maior. E é um fato curioso que, a nível de Brasil, parece que 53% até hoje, faltando 4, 5 dias para o encerramento do prazo, ainda não declararam, os 48% estão faltosos com a Receita Federal. Mas é um caso atípico. Eu soube pela sua equipe que no seu escritório, principalmente, já estão com 80% dos seus clientes atendidos e as declarações encaminhadas dentro do prazo, nos conformes, documentos anexados e tudo mais. Infelizmente no Brasil, é da cultura do brasileiro deixar para a última hora. Realmente as informações que estão sendo divulgadas, que somente 50% entrega as declarações até sexta-feira, dia 22. E nós já vemos trabalhando desde o começo de março, os nossos clientes já atendem os nossos chamados, os nossos agendamentos. E hoje, já entrando na última semana, nós estamos com um índice acima de 80% das declarações dos nossos clientes já estão entregues. Muito bem, termina esta edição com o nosso tradicional momento musical. E para quem adorou, como a saudosa tia Nenê Banque Seixas, que gostou tanto, pediu para rever várias vezes, que ela assista lá em cima e que os outros possam também partilhar. Esta música é sensacional porque é um grupo de cantores, músicos e dançarinos espetaculares. Eles compõem o tradicional Jazz da Armênia, uma banda que faz sucesso na Europa, onde se apresenta. Esta exibição foi recomendada por nosso PhD, amigo professor Dr. Alfredo Menezes, lá de Cuiabá, que gosta do programa, assiste pelo YouTube e falou: põe esta música que vai encantar a todos, e vocês vão gostar. Até a próxima!